Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre Mateus 24. No estudo de hoje, o quarto episódio da nossa série, nós estudaremos e identificaremos o que é a abominação assoladora Assim, já ou fiz. abominação desoladora, tá bom? É um estudo onde nós teremos a oportunidade de entender a parte histórica da destruição de Jerusalém, e nesta parte histórica nos identificaremos em que consiste essa abominação desoladora, tá? Isso é chave, normalmente a gente vem repetindo, né? A gente faz um avanço, a gente repete e avança, usando um pouco do método de Cristo, né? Porque a Bíblia é assim, de maneira que esta parte histórica vai nos alavancar com toda clareza e tranquilidade a aplicação futura. Tá bom? Então, sempre tendo em mente, a destruição de Jerusalém é uma ilustração da destruição final. Da mesma maneira, a abominação desoladora que identificaremos no estudo de hoje na destruição de Jerusalém no ano 70 é peça-chave para identificarmos qual é a abominação desoladora futura. Para nós iniciarmos nosso estudo, obviamente nós vamos ler a palavra de Deus e precisamos pedir a bênção do Espírito Santo. O irmão Moisés vai orar por nós, por favor. Oremos. Soberano Deus e maravilhoso Pai, que habita nos mais altos céus, louvado seja o teu nome, Pai. Pai querido, nós nos reunimos aqui entre irmãos, Senhor Deus, para estudar a palavra. 24. Pedimos, Senhor Deus, a tuas bênçãos, que o teu santo e bom Espírito derrame sobre nós e nos dê, Senhor Deus, discernimento. Nos dê, Senhor Deus, o entendimento para compreendermos as profecias, Pai, que Jesus deixou para nós em Mateus 24. Por favor, Senhor Deus, use o irmão Johan para que passe para nós, palavra por palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, absorver tudo o que precisamos entender para os eventos finais, Senhor Deus. Senhor, por favor, venha ser o nosso mestre, nosso professor. Oramos agradecidos no nome do teu filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem, esse é o primeiro slide. Então, apenas para reforçar, estamos falando da destruição de Jerusalém. Eu já coloco aqui à esquerda, né, algo que conecta nosso estudo passado. Nós identificamos as águias de Babilônia, né, nós falamos que existe uma conexão muito forte entre a primeira destruição de Jerusalém, proferida pelo Império Babilônico, na época do rei Nabucodonosor, e a segunda do ano 70, que onde os romanos, né, atacaram e sitiaram a cidade de Jerusalém, e ali ocorreu de fato a destruição, tá? Então nós tornaremos a falar alguns detalhes e veremos como muitas coisas vão se repetir. Uma recapitulação bem rápida. Quais são os sinais que nós estudamos na semana passada, né? Nós vimos os falsos mestres, falsos profetas, né? Na nossa lição da Escola Sabatina, os lobos vorazes, os desastres naturais, né? Terremotos, tsunamis que estão ao redor nosso, a perseguição que vai ocorrer quando o inimigo terminar de preparar suas ferramentas, né? As famílias vão se dividir, porque haverá uma espécie de peneiramento, né? Surgirão inimigos dentro de casa, das famílias e dentro das nossas igrejas. Isso vai ocorrer depois de uma sacudidura. Enquanto isso, né? Enquanto esses desastres naturais ainda não ocorrem, e mesmo que eles ocorram, muita gente continuará em pecado e a iniquidade continuará, se espalhando pelo mundo. Isso fará com que o amor de muitos se esfrie, tá? Porém, como Deus sempre teve um povo remanescente, alguns, né, dentro do seu povo permanecerão firmes, leais a Deus e perseverarão no seu objetivo de se preparar para a segunda vinda de Cristo. Então, no estudo de hoje, nós veremos passaremos rapidamente antes de identificar a abominação desoladora, os restantes sinais que vão ocorrer antes da segunda vinda de Jesus, que são os que ocorreram antes da destruição de Jerusalém também, que são a pregação do evangelho ao mundo conhecido naquela época, né? E como que ocorreu o derramamento do Espírito Santo
e depois finalmente levou à destruição de Jerusalém através da abominação desoladora, tá? Então veremos como os cristãos foram levados diante de autoridades, eles defenderam sua fé diante de juízes, imperadores, eles receberam o dom do Espírito Santo. Essa mensagem chegou até o mundo conhecido naquela época. A abominação desoladora se instaurou, né, aos arredores do Muro de Jerusalém. Então eles identificaram um sinal, os cristãos fugiram da cidade e eles não pereceram. Porém, aí se iniciou uma tribulação, um tempo de angústia, e aí a gente sabe que depois desse peneiramento a cidade foi destruída, tá? Então, nós vamos lembrar de que na primeira destruição de Jerusalém ocorreu algo que se repete na segunda destruição de Jerusalém. Então, a primeira ocorreu com a Babilônia, tá? O que que Lamentações 4:10 nos diz a respeito dessa primeira destruição? As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então, o livro de Lamentações é um pranto, é um choro, é uma angústia, né, descrita. E aqui é uma descrição do que ocorreu na primeira destruição de Jerusalém. Exatamente o que ocorreria na segunda. Deuteronômio vai trazer esses outros detalhes, né? Aqui falando do povo de Deus. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. É triste, né, desgarrador imaginarmos sequer uma cena dessas, né? Mulheres comendo os seus filhos devido à tamanha fome que elas enfrentaram. Mas alguém poderia dizer, ok, mas isso foi no primeiro sítio, no primeiro cerco em Babilônia. Mas aqui, Pedro, o apóstolo Pedro vai fazer uma referência e uma conexão entre Roma, que destruiu no segundo cerco, e Babilônia, que destruiu no, na primeira destruição, perdão, tá? Então, lembra que na semana passada nós estudamos que as águias de Babilônia, na época de Nabucodonosor, se repetiram nos estandartes romanos? Então, o que que Pedro vai dizer? É, conectando ambos poderes, né? Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho de Marcos. Perdão, meu filho Marcos. Então, ele está se referindo nesse texto, e o contexto está se referindo a Roma, tá? Então, Pedro indiretamente está dizendo, olha, Babilônia herdou todo o paganismo e todo o mal para Roma, tá? Então, Ellen White, ela vai explicar essa questão do segundo cerco antes da destruição de Jerusalém. Vejamos o que ela diz, conectando com os textos que limos, que a gente leu, né? Tão atrozes eram os transes da fome, que homens roíam o couro dos seus cinturões e sandálias e a cobertura dos seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite, furtivamente para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas. E muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tão grande perigo. A fome era tão grande, né, que eles replicaram aquela cena das mulheres comendo seus filhos. Então, aqui, em meio a essas cenas terríveis, há um chamado de Deus para a perseverança, né? Enquanto os sinais vão vindo, vão ocorrendo, assim esse chamado também é dado para nós. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O chamado é para não desistirmos, né? Assim como foi para os apóstolos e os primeiros cristãos daquela época, tá?
é, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então aqui a gente vê um pouco do que é fidelidade, né? Do que não desistir, apesar das tribulações, do que Jesus tinha prometido para esse povo, para essa igreja. E esse preparo, essa fidelidade fez com que eles pudessem se apresentar diante de autoridades, governantes e reis. Os apóstolos deram testemunho para Herodes, Paulo falou para Félix, ele se apresentou diante de Agripa. Ellen White confirma que Paulo também testificou duas vezes diante de Nero, no livro de Atos dos Apóstolos, está tudo isso. Então, isso também é uma ilustração futura de quando nós fomos colocados diante de autoridades, né? Obviamente, eles eram usados pelo Espírito Santo para dar testemunho poderoso a respeito da verdade. E Deus concedeu sabedoria naqueles momentos através do Espírito Santo. Então, tudo isso está como se fosse um efeito, né, cascata, também conectado com a pregação do Evangelho ao mundo. E aí nós vamos ler o texto seguinte: E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse de fato é, este então, né? Esse de fato é o último sinal que vai ocorrer antes da segunda vinda de Jesus. E ele, por interessante que pareça, né, ele também ocorreu por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque a palavra mundo, da maneira como é colocada no grego, né, é oikoemene, que se refere a um mundo habitado ou a um mundo conhecido. Daquela época, obviamente, né, com as limitações de transporte, logística, etc., e comunicação, principalmente. Então, esse essa pregação, né, ocorreu com ímpeto quando o Espírito Santo foi derramado e essa mensagem do Evangelho, Cristo crucificado, chegou até os confins onde era conhecido o mundo do chamado do mundo dos gentios, tá bom? Então, isso também é uma ilustração do que vai ocorrer no final dos dias, tá? E, inclusive, esse evangelho chegou até Roma, tá? Através de Paulo, e foi ali que ele foi aprisionado e depois decapitado. Colossenses 1:23 diz o seguinte: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Percebem a maneira como Paulo descreve? Ele não é só uma ilusão, não é só uma crença, não é só uma. Ele tem, na figura de linguagem, ele está dizendo que esse evangelho foi pregado a toda criatura embaixo do céu, na época dele, ok? Como ilustração do que vai ocorrer no final dos dias. Então, obviamente, a gente não vai especular aqui, né? No sentido de, mas chegou a ter os chineses, chegou a ter a América, que estava povoada por índios, ou como que era naquela época, tais e tais regiões, tais e tais países, a gente não vai poder dar essa resposta, tá? Mas o fato é que o mundo conhecido recebeu essa mensagem. E como será nos últimos dias? A gente nunca saberá em que momento o evangelho terminará de ser pregado o mundo todo. Não sei se vocês concordam. Porque a nossa esfera de influência, né, o nosso radarzinho é muito pequeno. E mesmo com a internet, com o jornal, a gente nunca vai saber em que momento essa mensagem chegará ao mundo inteiro. Só que, obviamente, depois, no nosso tempo, chegará aos confins da Terra, né, pelas facilidades de comunicação que nós temos. Porém, nós não saberemos em que momento terminará essa pregação, tá? Por isso, nós não podemos esperar para esse último sinal se cumprir, porque nenhum de nós teremos condições de saber, já que o poder do Espírito Santo é tão grandioso, ele será como uma luz, né, que vai iluminar o mundo de forma muito rápida e muito violenta, no bom sentido da palavra, tá bom? Então, por isso que a gente está atento aos outros sinais prévios
E nós não podemos muito menos fazermos contas. Espera aí, no ritmo que nós vamos, quanto tempo vai levar para o evangelho chegar à janela 10:40? Quantas pessoas estão nascendo? Quantas estão morrendo? A gente não pode limitar ao nosso ritmo a ação do Espírito Santo. Isso vai ocorrer de maneira muito intensa e muito rápida, tá? Então, agora vamos deixando para trás esses sinais, tá? E vamos para. Ah, desculpa, aqui tem mais um texto, né? Primeiramente, dou graças a meu Deus diante, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Mais uma evidência de que essa mensagem chegou a todo mundo, tá? E agora nós vamos adentrar no fato, no assunto do nosso estudo. O que que é outro dos sinais? Inclusive, pouco antes da pregação do evangelho ser concluída, né? O que é a abominação desoladora? Daniel 9, 26 e 27 tem o contexto ao qual aparece a palavra abominação desoladora. Então, esses versículos são não citados explicitamente, né, mas são parafraseados por Cristo. E a gente, em Mateus 24, e a gente vai ler esse texto, tá? Porque Jesus faz referência a Daniel quando ele fala isso em Mateus 24. Daniel no 26, 27 diz assim: Depois das 62 semanas será morto o ungido. Estamos lendo a explicação do anjo a Daniel das 70 semanas. Será morto o ungido, seria morto Cristo, né? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. Até ao fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Então percebam, né? Na época de Cristo, ele traria a espada pela integridade do seu caráter e ele traria guerra entre quem? Entre os romanos e os judeus e todos aqueles que perseguiram os cristãos. Mas a palavra já aparece aqui, né? A abominação que traz desolação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Não estamos explicando a última semana das 70 semanas, não vamos entrar nesse mérito. Nós temos um estudo de Daniel, onde vocês podem localizar no nosso canal esse estudo. Mas o que nós estamos trazendo aqui são esses sinônimos: desolações, assolador, destruição, ok? Um tempo determinado, uma profecia determinada, e essa assolação ou desolação que ocorreu com o povo de Israel ocorreu depois do cumprimento das 70 semanas, quando Estevão foi apedrejado. A destruição de Jerusalém ocorreu alguns anos depois do fim das 70 semanas, tá? Então, quando nós usamos o sinônimo abominação assoladora, é a mesma coisa, a abominação desoladora. E é o quê? Um poder do mal trazendo destruição e provocando ou desolação ou assolação, tornando um local desabitado, queimado, destruído e assim por diante, tá bom? Então, o nosso contexto também envolve um fato muito, muito importante. E aí conectamos sempre com o santuário, né? Para quem não acompanha a nossa série do santuário, nós explicamos isso com muito detalhe. Tanto na primeira destruição de Jerusalém, né, pelos babilônicos, quanto na destruição de Jerusalém por parte de Roma, a presença da Shekinah, né, a presença e a glória de Deus no santuário, no lugar santo, no Santo dos Santos, foi chave. Enquanto a presença de Deus esteve lá, nenhum poder humano, nem mesmo o inimigo, poderia encostar e destruir aquele lugar e os arredores do povo. Porém, quando a Shekinah se afastou, né, e aí a gente mostrou isso na semana passada, quando ocorreu a Shekinah se afastou do templo,
ocorreu o cerco de Jerusalém por parte de Babilônia, e então ocorreu uma primeira destruição por parte de Nabucodonosor e seus exércitos. Ok? O templo foi reconstruído, Jesus veio a essa terra, pisou e entrou nesse templo de Herodes, ele foi mais glorioso por causa da sua presença. Jesus chorou, ele morreu, ressuscitou, foi embora, né? Terminaram as 70 semanas, se cumpriu esse prazo para que a desolação chegasse ao povo de Israel. Eles, em lugar de aceitarem os apóstolos, eles perseguiram os apóstolos até a morte. E, finalmente, né, depois da Shekinah se retirar, ocorreu uma segunda destruição no ano 70, através dos exércitos romanos. Tá? Então, novamente, né, e aí eu já estou lançando luz sobre o que a gente vai estudar com detalhe, conectando essas três vertentes: o santuário, a abominação desoladora futura e os cercos através dos romanos. Quando Jesus abandonar o lugar santíssimo, né, e hoje ele se encontra lá, será a véspera da destruição final do mundo. Ok? Perceberam? Tudo conectado. Daniel, Mateus 24, o santuário, o fim do tempo de graça, a pregação do evangelho, a mensagem dos três anjos, tudo em virtude do evento, a saída de Cristo do santuário celestial. Ok? Então, essa asolação, antes de falar do nosso futuro, né? Vamos voltar para o nosso estudo que é ainda foco no passado. Essa assolação significa também, né, que a casa de Deus, a casa de Israel, ficaria deserta, né? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É um sinônimo do efeito da destruição, tá? O contexto de Mateus 23. Vamos aqui a algo muito importante também para nós entendermos. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ok? Então, algo muito importante aqui é que esse sinal foi visível para os cristãos daquela época. Era algo visível. No final dos tempos, deverá também ser visível. Não poderá chegar por sonhos, esses cristãos não serão arrebatados, apenas um ou dois profetas ou supostos, né? Não. É, não será o Espírito Santo também que vai revelar ao seu povo, né? Embora ele vai fazer isso com outras questões, mas o sinal que vai definir um cerco futuro será algo visível, tá bom? Então, por isso que a gente está sempre batendo na tecla. Vamos analisar com muita calma e detalhes todos os passos da primeira da destruição do ano 70, tá? Uma outra questão. Essa abominação desoladora se colocou no lugar santo. E aí há uma conexão com o santuário, ok? E essa abominação é um presságio e um anúncio de algo que viria em breve, que seria o quê? A destruição, tá bom? Então, é visível, é um prelúdio da destruição e está num lugar que não deveria, tá? Flávio Josefo, vocês sabem que ele foi um historiador judeu que presenciou aquela destruição, ele explicou na seguinte frase o que ele entende ser o cumprimento da profecia de Daniel. Daniel 9, 26 e 27. Ele diz assim: Este grande profeta, Daniel, né, se referindo a Daniel, teve também notícia do império de Roma e da extrema desolação a que ele reduziria nosso país. Então, o que Flávio José está dizendo, né? Olha, como é que Daniel sabia que esse poder romano destruiria a nossa capital e a nossa nação? Ele descreveu, né, ao ter estudado o livro de Daniel, isso magistralmente como um cumprimento histórico. Há um detalhe que
Mateus 24 não mostra, mas Marcos 13 vai definir, tá? Lembra que a gente falou no primeiro estudo? A gente precisa olhar para Lucas, Marcos e Mateus para conectarmos as versões equivalentes de Mateus 24 nesses dois outros evangelhos, tá? E o texto diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Parece algo óbvio, né? Mas quando nós lemos Mateus 24, essa abominação se colocou no lugar santo. E aí, obviamente, a gente fez uma inferência lógica, né? Se uma abominação que está conectada com iniquidade, com pecado, se encontra no lugar santo, ele está onde? Onde não deveria estar, tá? E é o que Marcos está dizendo, mas não é apenas algo óbvio. Ou seja, a gente vai tirar uma característica dessa abominação através desses dois textos, tá? Então, em que consistiu e qual foi a abominação desoladora? Na aplicação histórica, Lucas vai afirmar explicitamente que a abominação desoladora era, né, formada ou consistia nos exércitos romanos sitiando a cidade, ok? Então aqui está uma ilustração dos exércitos romanos, tá? E aqui nós estamos mostrando já as águias, né, que nós já mostramos rapidamente, as águias que estavam nos escudos e nos estandartes romanos. Isso foi algo muito visível, certo? Através dos muros, extramuros eles puderam ver e a notícia se propagou, então era visível para todos que os romanos estavam sitiando e cercando a cidade de Jerusalém. O que que Lucas 21:20 vai dizer então? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, e aí quais são eles? Os romanos, né? Sabei que está próxima a sua devastação, ou assolação, ou desolação. Ok? Então percebam, nós não estamos tirando de Ellen White, nós não estamos tirando da nossa mente, do nosso raciocínio lógico, estamos tirando de Mateus, Marcos e Lucas, é o fato de que a abominação desoladora consiste em quê? O sítio dos exércitos romanos na capital de Israel, Jerusalém. Ok? Então isso é muito importante, tá? Porque aí nós vamos conectar com uma Roma futura e o que vai representar os exércitos futuros no cerco da Jerusalém espiritual, tá? Então, de maneira resumida, isso é muito importante. A abominação desoladora consiste no sítio da cidade, numa área externa aos muros, ou seja, não há um sítio direto do lugar santo, do tabernáculo, do templo de Herodes, tá? E sim fora da cidade, porque está falando o quê, Lucas? Um sítio. Esses exércitos estavam de maneira visível lá, e este era o sinal para fugir, tá bom? Esse foi o sinal para abandonar a cidade e fugir e se livrarem da destruição. Mas aí a pergunta chave que surge é: como é que os cristãos poderiam fugir se o sítio estava sendo realizado extramuros na cidade de Jerusalém? Eles não poderiam fugir, senão eles seriam mortos, tá? Então aqui nós vamos ver que Flávio Josefo, ele vai escrever e vai descrever no livro A História dos Judeus de que houve uma retirada do primeiro cerco. Na verdade, ocorreram dois cercos, tá? O texto bíblico de Lucas 19 vai dizer o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, né? Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação.
Jesus está falando tristemente, né? Como seria essa destruição? Através de inimigos cercando a capital de Israel. Porque eles viram Jesus, o apedrejaram, né? Perdão, o crucificaram e apedrejaram os seus seguidores. Ellen White, ela vai dar alguns detalhes a respeito disso, conectando com o que a gente está dizendo, tá? Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga, quando fosse visto o sinal de aviso. Os que desejavam escapar não deveriam demorar-se por toda a terra da Judeia, bem como em Jerusalém mesmo. O sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Então, o que Ellen White está dando de um detalhe a mais, e aí ela, na verdade, está trazendo o fato histórico, né? E eu não me lembro esse detalhe da distância, tá? É, para dentro dos muros era uma região santa, um lugar sagrado, a capital de Israel, Jerusalém. Porém, os judeus também definiam de que a uma certa distância dos muros, né, aos arredores do muro, havia um perímetro definido como o lugar santo, sagrado, pela tradição judaica. Tá? Então, não era só para dentro dos muros, era a partir de uma certa distância. De maneira que, quando os soldados se posicionaram dentro desse perímetro externo, para além do muro, eles já estavam o quê? Onde não deviam, né? E num lugar santo, tá bom? Então, quando nós lemos aquele texto que estava no lugar santo, um lugar onde não deveria estar, não é no santuário, não é no lugar santo, não é no átrio, não é muito menos no Santo dos Santos, tá? Esse lugar santo é a um certo perímetro exterior aos muros de Jerusalém, ok? Ela continua. Aquele que acaso estivesse no telhado não deveria descer à casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante, para que não fossem apanhados pela destruição geral. E quando a gente for falar da destruição futura, né, a gente vai trazer um fato muito conhecido por todos, né? Parece que a gente está descrevendo a destruição de Sodoma e Gomorra também, não é? Vocês conhecem alguém que hesitou na hora de abandonar Sodoma e Gomorra? E que por causa de quê? Por causa da roupa, por causa dos tesouros, por causa das casas, dos carros, dos afazeres, da rede social, da carreira, etc. A esposa de Ló, ela hesitou, ela se virou e estava retornando para Sodoma e Gomorra, e então ela foi destruída, né? O seu corpo se tornou em sal. Então, há uma conexão também com o abandono final, né? Se os cristãos são chamados, os daquela época, a darem o valor para a sua vida em comparação com todo o resto que não deveria valer nada, né? No futuro também nós seremos chamados a quê? A demonstrar qual é o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Na obediência à palavra de Deus ou nas coisas que estaremos deixando para trás futuramente? Ok? Então já vamos pensando nisso, né? Que conexões, o que que do mundo está no nosso coração e o que que nos conecta a ele de maneira que nós precisaremos nos desvincularmos dessas questões para obedecermos a Deus sem hesitar, tá? É, o Evangelho, e aí ela traz um texto aqui, ela diz, penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo as águias romanas. Então, todos sabiam, os fiéis, né, obviamente, os cristãos fiéis, que aquele sinal, ele era o sinal de vida ou morte, né? Ali eles poderiam encontrar saída para sua proteção e proteção da sua vida, tá?
Então, nós vamos voltar a falar aqui, e aqui eu vou ilustrar o que a gente estudou um pouco na semana passada. O estandarte romano, ele identifica também vários sinais definidos como visíveis para reconhecer que eles seriam instrumentos de Satanás para a destruição de Jerusalém. A águia, né, é uma insígnia, um selo oficial do exército romano. Inclusive, ontem eu vi, seguindo um canal, foi celebrado, comemorado o aniversário número 2100 e pouco, não lembro. E no vídeo, você pode procurar na internet, né, no YouTube, aniversário de Roma, né? O que que aconteceu lá em Roma? Eles desfilaram com italianos, né, pessoas nativas da capital italiana, de Roma, pessoas vestidas de soldados e os estandartes romanos estão lá desfilando, do jeito que eu mostrei na ilustração dos slides anteriores e que está nesse estandarte. Você pode conferir lá, tá? Então, essa águia, né, era símbolo romano, tá? Então, eles poderiam ter escolhido outros animais, né? Touro, serpente, leão, abutre, etc. Mas o cônsul Mário, né? Ele eliminou esses outros animais que anos anteriores estavam sendo utilizados e ele deu ordem explícita de que a águia fosse o único emblema dos estandartes romanos, das legiões romanas, tá? Então, no ano 63 a.C., o general romano Pompeu, em uma campanha militar na Ásia Menor, adotou também, isso é um fato muito importante, o deus Mitra, o deus Sol, Mitra, herdado dos medos e dos persas, em referência a este círculo, né? Que se encontra atrás da águia, que é representação do deus Sol, Mitra. Então, creio que você sabe, a gente já comentou isso quando estudamos Daniel 2, que o que Roma, na verdade, recebe é uma herança pagã vindo da Medopérsia, da Grécia, que todos, por sua vez, herdaram de Babilônia, tá? Então, esses símbolos são escolhidos, né, na providência divina para identificar esses poderes e instrumentos do mal. Há um. Aqui está o Sol, tá? Aqui está um pouco mais explícito. Isso é uma foto de um estandarte real. Aqui está o Sol atrás da águia, e esse Sol representa a divindade, né, do deus Mitra, tá? O imperador Constantino, ele era adorador do deus Sol Invictus, ou, como eles poderiam dizer, o deus Sol Invencível. Como eles também acreditavam em deuses, né? Eles acreditavam que todo dia o sol vencia as trevas e ele nascia e o sol, a claridade, né, a luz aparecia no dia, sendo essa divindade, o Deus, vencendo todos os dias as trevas, tá? Por isso ele era conhecido como invencível. Então, outro detalhe é que essa águia, ela tinha o seu rosto virado para a direita e estava com as asas estendidas, tá bom? Então, essas flechas, aqui não está tão visível, mas aqui no slide anterior está. Aqui tem flechas saindo das patas, né, da águia. Símbolo do poder, né, do armamento, etc., dos exércitos das legiões romanas. Então, algo que também ocorria, e isso era um ritual, como eles eram pagãos, mas eles eram religiosos dos deuses pagãos, eles cravavam os estandartes romanos nos locais que eles conquistavam. Então eles chegavam, né, todos organizados, e eles cravavam os estandartes e ali eles se ajoelhavam diante dos estandartes, porque eles sabiam que os seus deuses estavam sendo representados nos seus emblemas. Então o que que ocorria? Um ritual pagão, um ritual religioso, tá? Por isso, tudo isso nós vamos ter que trazer de volta da nossa memória quando nós falarmos das legiões futuras que vão cercar a Jerusalém, que se encontra no mundo inteiro, o povo de Israel espiritual, ok? Então lembrem-se, né? Águia, as asas, as flechas, é um poder religioso,
Roma também tem um vínculo com o poder político, Roma imperial, Roma pagã, ok? Tudo isso precisa ficar na nossa mente, tá? Então, vejam esse texto de Flávio Josefo. Vinha depois a águia imperial, ilustre insígnia dos romanos, que eles julgavam dever colocar à frente de seus exércitos, para mostrar que, assim como a águia reina no ar sobre todas as aves, eles reinam na terra sobre todos os homens. Todo símbolo tem uma mensagem, né? Não só para os que são do povo em questão, né, ao qual esse símbolo pertence, mas sim também aos inimigos, tá? Então, eles reinam na terra sobre todos os povos. No futuro, esse poder futuro reinará globalmente através de um sistema de governo mundial, tá? E que em qualquer lugar no qual levarem a guerra, ela lhes serve de presságio de que serão sempre vencedores. Então aqui nós vemos o quê? Uma certeza da vitória deles contra a fraca, né, defesa da cidade de Jerusalém e dos judeus. De maneira que o texto, né, que Jesus disse, né, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Essas águias se juntaram onde o povo de Israel já estava espiritualmente falando morto, né? Rejeitaram Jesus, rejeitaram os profetas, rejeitaram os apóstolos e eles estavam apenas esperando o dia da sua sentença e do seu juízo. E aí vem algo muito interessante que também vai ter uma aplicação futura. Lembra que a gente não respondeu aquela pergunta, né? Como que os cristãos, vendo o sinal, fugiram se estava a cidade sitiada? Providencialmente, ocorreu uma retirada inesperada do sítio e do cerco romano. Quando tudo parecia estar favorável para o fim da cidade, né? O enforcamento, né, dos suprimentos, do acesso, etc., nas mãos do general Sestio Galo, este se retirou inesperadamente e misteriosamente. O texto histórico diz o seguinte, Ellen White comentando: depois que os romanos, sob Sestio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam ao ponto de se entregar quando o general romano retirou as suas forças, perdão, isso, forças sem a mínima razão aparente. Deus estava atuando, ok? Céstio, agora é Flávio Josefo, né? Escrevendo isto. Céstio foi tão mal informado do desespero dos revoltosos e do afeto do povo por ele que levantou o cerco, quando mais tinha motivo de esperar ser bem-sucedido em seu empreendimento. E isso aqui é muito interessante, né? Porque o que que ocorreu? Os que estavam em Jerusalém, os judeus, e os que não estavam crendo nas promessas e nas profecias de Cristo, o que que eles acharam? Que Deus tinha intervido, até aí tudo bem, e de fato ele interveio, mas que Deus estava dando o quê? Vitória contra os seus inimigos romanos. Ok? Então eles enxergaram o quê? Como um milagre, e eles, orgulhosos de si, né? Falaram: o nosso Deus nos livrou e ele teve misericórdia de nós. O que ele estava tendo era misericórdia, mas daqueles que seriam obedientes. Então, o que que eles fizeram? Eles interpretaram de maneira equivocada o evento e eles continuaram em infidelidade e se encheram de orgulho. Vocês conhecem um povo que no final dos dias ele será orgulhoso, achará que é rico e tem vestimentas e ele enxerga e está bem? O povo laodiceano também interpretará errado alguns eventos, no sentido de dizer, ainda não é tempo, o Senhor se demora, etc, etc, quando o sinal será visível e apenas os fiéis, entendendo pela palavra de Deus e pelo espírito de profecia,
tomarão a decisão oportuna e correta diante de um evento que ainda estará para ocorrer, tá? Então percebam, o mesmo evento, um mesmo povo, uma mesma crença leva o quê? A uma interpretação equivocada. Isso é muito, muito perigoso, porque junto com isso vai ocorrer o quê? Os lobos vorazes, os falsos profetas internos do povo escolhido de Deus, poderão até falar, né? Paz, calmaria, que ainda não é tempo. E aí então será muito tarde para despertar. E aí creio que se cumpre, né? E tenho total certeza, aliás. A, a parábola das 10 virgens, né? 5 delas dormindo e 5 delas prudentes com uma porção dobrada do Espírito Santo. Ali, enquanto algumas, né, não estavam preparadas, as outras estavam, e mesmo todas dormindo, elas entenderão que o noivo vem, o noivo está fazendo o chamado para o fim, tá? Então, as palavras de Cristo foram lembradas, elas foram muito claras, e os cristãos fugiram sem nenhum ferimento, sem nenhum problema, eles salvaram suas vidas. Mateus 24, 16 a 18 diz: Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não voltem atrás para buscar a sua capa. Houve uma janela, né, de oportunidades sem barreiras, sem cerco nenhum, e o povo de Deus não foi impedido de se retirar da cidade conforme a promessa, né, e a profecia que Jesus fizera. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos a oportunidade de obedecer ao aviso do Salvador. Isso é, isso é fantástico, né? Porque Deus está operando através de pessoas que se encontram no bando inimigo, porque Deus interveio, historicamente, se não me engano, o imperador precisou daquelas legiões para apoiá-lo em outro empreendimento, né? Se não me lembro se era o Egito ou outra região. Então ele retirou esses exércitos, essas legiões de Jerusalém para uma campanha militar em outra localidade. Então Deus também atua na mente e na decisão de autoridades que estão enganadas, tá? Então não, por isso da dificuldade, né, entre aspas, de interpretar os fatos. No passado, o povo de Israel interpretou errado esse evento. No futuro, seremos tentados a interpretar de maneira equivocada os eventos também dos nossos dias, tá bom? Recentemente eu assisti um vídeo, a gente pode comentar um pouco mais no, no nosso momento de perguntas e respostas, a respeito do sinal de Jonas, conectado com o eclipse de Sol que ocorreu há uma semana, 2 semanas. Qual de fato é o sinal de Jonas? Isso vai se cumprir, não vai se cumprir? É um vídeo muito interessante. Nós não vamos compartilhar esse material, porque talvez alguns de vocês já conheçam, mas a gente pode comentar no nosso momento de perguntas e respostas. Mas o fato é que haverão eventos que levarão a muitos a dizerem: já é agora, já agora está acontecendo. E outros, vendo o mesmo sinal, o mesmo evento, dirão: e é mais um eclipse, é mais uma vez, não está ocorrendo nada. Enfim, e com isso nós estamos dizendo que o eclipse vai definir alguma coisa, tá? Vamos conversar um pouquinho melhor. Mas só estou dando um exemplo aqui que me veio na minha mente, no sentido de que precisamos conhecer a história de Jonas. Dentre tantos sinais que ocorreu na história dele, qual foi o sinal que Jesus disse que daria ao povo de Israel no passado? Ok? Então, somente a palavra de Deus, né, a verdade poderá nos trazer segurança diante dessas interpretações. E, obviamente, a voz do Espírito Santo, né? Então, logo,
Alguns anos depois, se não me engano, foram 3 anos, os romanos voltaram e Vespasiano, né, e Tito vieram contra a cidade e aí houve um segundo cerco. Esse segundo cerco não foi retirado, não recuaram. Novamente, esse mesmo povo viu os estandartes, eles foram cravados, os romanos se ajoelharam diante dos estandartes, eles esperaram, estrangularam a cidade, ocorreram as cenas desgarradoras ali dentro por causa da fome, né? Os cristãos fiéis já tinham abandonado a cidade e ali ocorreu a destruição final. Aqueles que não deram ouvidos sucumbiram diante daquilo que Jesus tristemente tinha profetizado. Como será no final dos dias? Algo semelhante vai ocorrer, ok? Então, no futuro, nós deveremos analisar esses mesmos passos: sinais idolátricos, águia, sol, estandartes, um perímetro santo, os ímpios, um primeiro cerco, um segundo cerco, um sinal para sair de algum lugar e ir para o outro, ok? Então Deus tem todos os detalhes escondidos, entre aspas, no passado. E ainda, explicitamente, a nossa profetisa, né, Ellen White, ela confirma essas questões que a gente está trazendo do paralelismo, né? Dizendo em que vai consistir a abominação desoladora futura. Como eu disse, ainda não estamos falando dessa aplicação futura, mas precisamos conhecer no detalhe em que consistiu no passado, para não errarmos na aplicação futura. Já que a gente está falando de que existe a tentação de interpretarmos um evento de maneira equivocada, apenas pela palavra de Deus hum, poderá nos trazer firmeza, né, e clareza e compreensão a respeito desses fatos, tá? É, nenhum só cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Houve um tempo de angústia, né, para os que ficaram dentro da cidade, para os de fora também, para os que fugiram, obviamente, eles sofreram vendo os seus familiares, vendo pessoas queridas, vendo a sua nação, a sua capital, o templo sendo destruído, talvez de longe das montanhas onde eles foram habitar. É, talvez esteja parafraseando outros detalhes e outros textos de Ellen White. Então, esse tempo de angústia e essa destruição veio sobre os ímpios, né? Assim como futuramente as pragas cairão apenas sobre os ímpios, tá? Então, mais de 1 milhão de judeus pereceram por ocasião do cerco de Jerusalém, da destruição no ano 70. E isso foi imediatamente depois, né? Do estrangulamento por parte do cerco dos exércitos e legiões romanas, tá? Outro fato interessante é que a destruição de Jerusalém ocorreu durante uma festa, a festa dos tabernáculos, por onde estavam presentes, né, mais judeus em celebração na sua capital, ok? Aqui está o texto de Flávio Josefo, onde ele diz, né, os infortúnios que caíram sobre todos aqueles que viveram desde a fundação do mundo não podem ser comparados ao que caiu sobre os judeus. Jesus mesmo tinha comentado, né, que Cafarnaum e outras cidades, elas receberiam mais misericórdia porque receberam menos luz e eles, com menos luz, eles se arrependeram, né? E quantas cidades dentro do território de Israel, Judá, viram Jesus passando, receberam profetas ao longo dos séculos e eles rejeitaram, perseguiram, né, zombaram, e por tudo isso Deus fez justiça. Infelizmente, a gente sabe que o inimigo ele estava louco para destruir o povo de Israel, a qual levou ao engano. Deus não se agradou dessa destruição, mas foi algo que ele entendeu ser justo diante de tudo que eles fizeram contra o seu amor revelado na figura e na presença de Cristo, né? Então, Jesus sentiu essa dor,
ele se compadeceu e ele proferiu aquelas palavras que nós estudamos, né? Ele disse também: Orai para que vossa fuga não se dê em inverno nem no sábado. Nos estudos futuros, nós focaremos em que será, como as águias voltarão, como o cerco vai ocorrer e em que vai consistir a abominação desoladora futura, tá? João 11, nós terminamos com esse texto. João 11, 48 a 50 diz o seguinte: Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Esse foi o resumo do caráter, né, desses homens que lhes importava mais o quê? Deter o poder, o controle de uma nação supostamente religiosa, e por uma jogada política, né, eles preferiram matar a Jesus, perseguir os apóstolos, do que reconhecer o seu pecado e seu erro. Isso também vai se repetir no futuro, ok? Com uma nação abençoada por Deus, essa nação, o que que ela vai fazer? Ela vai se corromper e ela vai ter um vínculo, né, com um sacerdote, com uma religião que está totalmente cega e desviada da verdade, do que de fato é significa seguir a Cristo, e eles proferirão o quê? Uma sentença de perseguição contra os poucos que se considerarão contra essa união, essa aliança e esse sistema, tá? Então, nessa perspectiva, também o mundo religioso futuro estará cegado pelo poder e ele fará aliança com o Pilatos futuro para perseguir os cristãos, assim como ocorreu no passado, ocorrerá no futuro. Então, Deus já nos mostrou o que vai ocorrer no futuro. E também nós sabemos que seremos preservados se obedecermos ao nosso Deus, assim como os cristãos foram no passado. Deus seja louvado pelas suas profecias escondidas, né, nas histórias do passado, e como nas palavras de Cristo nós podemos encontrar tanta clareza, tanta informação a respeito de como será o futuro, né? Que Deus nos abençoe e que a cada dia nós nos preparemos para tomar a decisão correta sem hesitar, como talvez alguns hesitaram na destruição de Jerusalém, ou como talvez a mulher de Ló também hesitou. Hoje é tempo de semear, para que, quando vier de fato o tempo de decisão, nós possamos responder de acordo com o que nós semeamos. Você gostaria de entregar sua vida a Cristo e pedir a Ele, o Espírito Santo, para Ele semear a cada dia em nós esse desejo do eterno em troca daquilo que é temporário e passageiro? Eu creio que sim. Vamos orar. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, novamente muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado pelas palavras de Cristo, pelo amor incompreensível, Senhor, ao ficar tremendamente triste pela destruição do seu povo escolhido. Hoje também existe um povo escolhido que talvez está em mornidão, achando que está tudo bem, que somos ricos, somos abastados, mas na realidade talvez estamos sem conhecermos a palavra, a tua palavra, as verdades, as profecias. E talvez, tal qual nos encontramos hoje, estejamos prontos para hesitarmos de decidir pelo que é eterno. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nos prepare para o teu reino e que através dessas palavras nós possamos entender e nos prepararmos para o dia em que, sem hesitar, possamos tomar atitudes em prol da pregação do Evangelho, do cumprimento da nossa missão e em prol de entendermos os sinais que serão visíveis para os teus filhos. Te louvamos pelas vitórias do passado e temos certeza das vitórias do futuro, confiando em Ti, no Teu poder e na Tua palavra. São bênçãos que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.